Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula aqui na Marper Vestibulares e o tema de hoje são as expressões de concentração das soluções. Turminha, existem duas formas, né? As chamadas concentrações químicas das soluções e também as expressões físicas de concentrações. Tá, legal. Qual a diferença entre uma expressão física de concentração e uma expressão química? Guarde isso. Sempre que a expressão depender da quantidade de matéria, né, a grosso modo, o chamado número de mols, nós chamamos aquela expressão de expressão química de concentração. Mas quando a expressão não depende da quantidade de matéria, nós chamamos de expressão física de concentração, certo? Aqui eu listei algumas e no decorrer da nossa discussão, você vai dizer para mim quem é expressão física e quem é expressão química, tá bom? Mas, por exemplo, a chamada concentração comum, não é? Ou concentração em massa, em que a maioria representa pelo símbolo C, e que cuja fórmula nós afirmamos que é a massa, esse índice 1 refere-se ao soluto, pelo volume de solução. Pessoal, se eu analiso a concentração comum, que é a massa pelo volume de solução, eu posso também expressar a unidade. Massa de soluto geralmente é expresso, né, em gramas. Volume pode ser em litros, em ml, né, em metros cúbicos, da mesma forma que gramas pode ser em quilos. Mas geralmente expressamos em gramas por litro. Me diga uma coisa, essa concentração é expressão química ou física? Será que ela depende da quantidade de matéria? Não. Portanto, isso aqui é uma expressão física de concentração, certo? Ah, mas se eu pego o chamado título, quando eu olho para o título, o símbolo que nós utilizamos é o T de tal, né? E a expressão do título, ele relaciona, ó, o título é dado pela massa de soluto sobre massa da solução. Todas as vezes que nós não indicamos o índice 1 ou 2, nós entendemos que é o total, então é massa ou volume da solução. Massa do soluto por volume da solução, massa do soluto por massa da solução. Mas eu sei que massa da solução é a massa de soluto mais a massa de solvente. Tá lá. Massa de soluto sobre massa de soluto mais massa de solvente, isso aqui é a massa da solução, certo? No caso do título, massa é dado em gramas, massa da solução também é dado em gramas. Portanto, o título é adimensional, ele não tem unidade, certinho? Se eu lhe cobrasse agora, o título é a expressão física ou química de concentração? Você consegue me dizer? Dependo da quantidade de matéria, do chamado número de mols de matéria? Não. Portanto, o título também é uma expressão física de concentração. Certinho? E se eu lhe cobrasse a densidade? Como é que eu expresso a densidade? Alguns usam o ρ como símbolo, eu vou usar o D mesmo. Eu sei que a densidade ela é dada por M sobre V. Pessoal, olha o problema agora. Não coloquei índice aqui e nem aqui. Portanto, a densidade é a massa da solução pelo volume de solução, certo? Densidade é a massa da solução pelo volume de solução. Ué, Dalton, legal, mas aqui também é densidade? Não, aqui não é massa da solução ou de solução, aqui é a massa do soluto pelo volume de solução. Em compensação, aqui na densidade, eu pego a massa total pelo volume total, certinho? E a unidade, ó, massa gramas, volume litros, posso falar em gramas por litro, mas geralmente a densidade é expressa em gramas por mililitros, gramas por ml. Certo até aqui? Você classifica a densidade como sendo uma expressão física de concentração ou uma expressão química de concentração? Mais uma vez eu venho
E óleo, a densidade é a massa pelo volume. Não depende da quantidade de matéria, não depende do número de mols. Logo, densidade é uma expressão física de concentração, certo? E essa daqui, a chamada fração. Olha o nome, olha a definição. Fração em quantidade, não coube mais. Fração em quantidade de matéria, cujo símbolo é X. Só que essa fração em quantidade de matéria, eu posso escrevê-la assim, X1, e posso escrever assim, X2. Pessoal, esse X simboliza fração. O 1, você já acompanhou comigo, soluto. E o 2 simboliza solvente. Tá, mas o que é a fração, Dalton? A fração é em quantidade de matéria. Portanto, eu posso escrever, fração em quantidade de matéria é o N1 sobre o N total. Mas N total é N1 mais N2. Dalton, e o que é esse N1? O N1 é a quantidade de matéria, é o número de mols. Número de mols, vamos fazer a leitura? Número de mols de soluto por número de mols de soluto mais solvente, que é o número de mols da solução. Isso é a fração em quantidade de matéria de soluto. Mas eu aprendi, Dalton, que fração em quantidade de matéria é chamada de fração molar. Sim, você pode chamar isso aqui de fração molar, porque eu estou relacionando os números de mols, as quantidades de matéria. Então, fração molar do soluto, fração molar do solvente. Como é que eu escrevo a fórmula, a relação? Se é do solvente, número de mols do solvente por número de mols do soluto mais número de mols do solvente. Isso aqui é o número de mols de solução, certo? Fração molar do soluto, fração molar do solvente. Não, mas eu quero falar, porque é o termo mais adequado, fração em quantidade de matéria de soluto em quantidade de matéria de solvente. Você pode dizer assim. Turminha, para esse exemplo agora, eu tenho uma expressão física ou uma expressão química de concentração. Ah, eu dependo do número de mols. Legal. Se eu dependo do número de mols, eu tenho uma expressão química de concentração. E a unidade, Dalton? A unidade não tem, né? Porque é número de mols por número de mols. Aqui vai dar mols sobre mols, mols sobre mols. Portanto, não tem unidade. Ela é adimensional. Outra coisa legal de você lembrar. Se isso aqui é número de mols de soluto, isso aqui é número de mols de solvente, pela solução, isso é uma fração, a soma dessas duas frações sempre é numericamente igual a 1. Então, se eu pego uma solução cuja fração em quantidade de matéria, vamos imaginar assim, a fração em quantidade de matéria do solvente, se é 0,8, obrigatoriamente a fração em quantidade de matéria de soluto tem que ser 0,2, porque a soma dessas duas frações numericamente igual a 1. Certinho? Tudo bem? Expressão física de concentração, expressão física, expressão química de concentração. Depois nós veremos a chamada concentração molaridade. A molaridade, a concentração molar, a concentração em quantidade de matéria, aquilo é uma expressão química de concentração também. Como ela é uma das mais relevantes, uma das mais recorrentes nas provas, vamos fazer uma aula só para concentração molar, certinho? Agora vamos para um exemplo. Imagine o seguinte, o que eu entendo de uma solução de NaOH que tem uma concentração de 2Gl? Turminha, concentração 2 gramas/litro, se eu escrevo aqui que isso é de NaOH, eu entendo que isso aqui existem 2 gramas de hidróxido de sódio para cada litro de solução. Massa do soluto, volume de solução, certinho? E se eu pego um título, por exemplo, cujo valor é 0,2? O que isso significa para mim? Professor, Dalton, título não tem unidade, então o que esse número significa? Bom, se é 0,2,
eu posso partir do seguinte raciocínio. Se o meu título é 0,2, eu posso dizer que isso é igual a 2 sobre 10, ou que isso seja igual a 20 sobre 100, ou que isso seja igual a 200 sobre 1000. Qualquer uma dessas interpretações, qualquer uma está correta. Então eu posso falar que uma solução cujo título é 0,2 de NaCl, por exemplo. Eu entendo que são 2 gramas de NaCl, certo? 2 gramas de NaCl em quanto? 10 gramas de solução. Se o soluto tem 2 gramas e a solução tem 10, 2 gramas de soluto, 8 gramas de solvente. Ah, mas eu quero interpretar, Adalto, aqui. Eu quero entender que esse 0,2 significa 20 por 100. Bom, se são 20 gramas de soluto, 20 gramas de soluto, 80 gramas de solvente. Então, a expressão que me dá uma relação de massa de soluto para massa de solvente. E se eu pego uma densidade, por exemplo, que tenha o valor, ou melhor, uma solução, cuja densidade, vou pegar a água, né? Ou água e álcool, cuja densidade estão aqui próximos, de 1 grama por ml. Eu entendo que existe aqui 1 grama de solução por 1 ml de solução. Ou então, se eu pego uma densidade, por exemplo, né, de uma solução A qualquer, que seja de 1,5 gramas por ml. O que isso significa? Significa que eu tenho 1,5 gramas de soluto em 1 ml de solução. Certinho? Então, lembrando, as expressões de concentração, elas podem ser físicas, podem também ser expressões químicas. Quando eu sei que uma expressão é química, quando ela depende da quantidade de matéria, da chamada ou do chamado número de mols. Legal? Grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.